Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. O Benfica acabou de anunciar Vangelis Pavlidis, um novo ponta de lança da nossa equipa para a época 24-25, uma posição que muitos consideravam que estávamos de alguma forma carenciados. Já teremos a oportunidade de falar sobre isso. Será que era mesmo a questão do ponta de lança em si, ou será um problema mais de plantel, mais de equipa, mais de coletivo? Teremos a oportunidade também de falar sobre isso, mas hoje estamos aqui então para ficar a conhecer um bocadinho melhor quem é este ponta de lança grego de 25 anos, e para isso tenho aqui o meu amigo João Nuno, especialista máximo ao nível de atletas vindos da Grécia. Como é que é, João Nuno? Estás bom, meu amigo? Exatamente, diretamente vindo nascido em Salónica. Boa noite, Sérgio, boa noite, boa tarde e bom dia, que é para quem nos estiver a ouvir. Exato, depende da hora do dia. E vamos lá então aqui analisar este reforço, que eu acho que é um excelente reforço, mais acima de tudo claro, pela qualidade, mas pelo perfil e por aquilo que nos pode trazer em comparação com aquilo que temos. E portanto, acho que o Pavlidis, que eu até quando veio aqui o nome dele à baila e quando percebi que ia ser oficializado ou ia ser fechado pelo Benfica, eu lembro-me aqui num fórum ou num algo no ano passado no mercado, quando se falava do Arthur Cabral, e eu disse, e depois até acho que alguém me rebateu sobre isso, que era, eu preferia o Pavlidis, era o meu avançado favorito a vir, porque eu sei que o Benfica estava em cima dele já desde o ano passado, apesar de ele ainda ter 2 anos de contrato, não era tão fácil chegar a ele ao invés deste ano que tem só apenas um ano de contrato, é mais fácil fazer todo este movimento e o Benfica optou pelo Arthur Cabral. E eu sempre pensei que o tipo de avançado, o perfil, e eu não estou aqui a falar que o Arthur Cabral não tem qualidade, sempre disse e sempre manterei isso, ele tem qualidade, mas o perfil do Pavlidis coaduna-se muito mais com o Roger Smith, não sendo um Gonçalo Ramos, mas já lá vamos nessa explicação e, portanto, fico satisfeito com esta contratação, que não resolve os problemas do Benfica, mas pode ajudar a resolver alguns dos problemas do Benfica. João, hoje por acaso estava a ver o Tomás da Cunha, que até que já o estava, ou já o tinha referenciado em 2021, se não me engano, na altura que ele dá o pulo Passo. No para, Villain 2, sim, sim. para o AZ Alkmaar, e eu por acaso achei curioso, e até lembrei-me de me meter contigo com isto, apesar do Pavlidis ser um atleta grego, tem estado na Alemanha, ou seja, o fim da sua formação, não sei se posso É isso. dizê-lo assim, acaba por fazê-lo na Alemanha. Sim. E isso pode-o ter moldado muito enquanto ponta de lança, ir beber muito aquela cena alemã, daqueles Sim, grandes de ponta de killer, lança. sim, 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 de killer instinct, aquela coisa de dentro da área, o homem que não. Costumo dizer que os gregos têm um bocadinho de alemão. Basta pensar num jogador que é muito parecido com o Pavlidis, que é o Mitroglou. Em muitas coisas tem semelhanças, e se pensares no Mitroglou, ele nunca se ria, não é? É aquela Sim, coisa sim, sim, muito frio, um muito. bocadinho Yeah. não é o Panzer, mas é um bocadinho do avançado, frio e que tem que ser assim, enfrentar a baliza, que não quer, entre aspas, não quer ser feliz, mas quer fazer os outros felizes. No sentido de não sorri, mas quer que os outros sorriam à custa dos golos dele. Portanto, o Pavlidis também tem um bocadinho disso. Eu acho que é um bocadinho ainda mais completo. Se calhar não é tão finalizador, tão fino como era em alguns momentos o Mitroglou, não tinha tanto, o Mitroglou já era um jogador mais experimentado, com mais, digamos, futebol Sim, internacional mais que o batido também, Pavlidis, né? pronto. Mas o Pavlidis é mais completo e já lá vamos. Mas deixa-me falar aqui um bocadinho do BI para as pessoas Ó perceberem. João, mas antes de irmos de entrarmos mesmo no atleta em si, eu tenho aqui só uma questão que eu acho que Sim, pode gerar uma boa discussão. Um, Esta questão dos avançados tem gerado entre a nossa massa, não é? Durante estes últimos anos, 2, 3 anos. Ah, Pronto, vou pôr aqui desde que o Gonçalo saiu, só, pronto. certo, certo. Desde que o Gonçalo saiu, tem gerado aqui alguma celeuma de muito dinheiro investido e de pouco rendimento desportivo, ou seja, poucos gols, vá, digamos. Certo. Mas a minha questão é, a preparação da época 24-25, achas que começou exatamente ou seja, delineámos que precisávamos mesmo de um ponta de lança, e achas que o ataque ao mercado é feito primeiramente na questão do ponta de lança, porque nós temos outras posições que também
urgentes para resolver. urgentes para resolver, mas optámos por ir primeiro buscar um ponto de E, lança. Porquê? Porque é uma transferência, ou seja, são sempre atletas mais caros e convém resolver já isto, ou achas que é a questão da oportunidade surgiu, estava referenciado? olha, em primeiro lugar, basta ouvir lá está, a entrevista final do Rui Costa, quando ele fala na questão dos avançados, ele diz mesmo: fizeram poucos golos. Logo aí percebeu-se que o Benfica ia atacar um avançado que marcasse mais golos na ótica da estrutura do Benfica e que percebeu-se claramente que o Arthur Cabral era um bocadinho. Quisemos aquele jogador, mas ele falhou, ele desiludiu e, portanto, é ele que vamos vender para comprarmos um mais completo que nos dê mais garantias de fazer os tais golos. Ok. Agora, há que perceber porque é que o Arthur Cabral não fez golos, porque é que o Marcos Leonardo fez poucos gols, mas também fez poucos minutos, lá está. O cumo é muito importante. Porquê que os nossos avançados fizeram assim tão poucos gols esta temporada? O Casper Tengsted é um bocadinho à parte. É um jogador, para mim, com bola, que não tem qualidade para o Benfica. É lutador, é abnegado, tem algumas características boas para o nosso futebol, mas depois com bola, e aí não tem mesmo Certo. categoria, qualidade para o nosso futebol. O Arthur Cabral é um jogador que eu aqui disse quando nós Estavas contratamos. entusiasmado. Estava entusiasmado e se me dissessem assim, se ele tivesse tido a continuidade naquele momento, eu acho que hoje, ao dia 2 se calhar não estávamos todos entusiasmados. É um bocadinho Bom, falhou ao dia 2 no... também não é certo que ele vai sair. Sim, certo, Tudo mas indica, tudo é o mais indica que provável. é o mais provável, mas É o mais provável, porque o Benfica não pode ter quatro avançados no seu plantel, muito menos três jogadores de 20 milhões cada. Pá, não faz pois, sentido nenhum. Há um que quase não vai jogar e foi um custo altíssimo. Isto é, em termos de gestão orçamental, de gestão de plantel, não, é não pode terrível. Sim, acontecer. certo, A certo. questão do Arthur Cabral é a seguinte: eu, quando aqui ele foi contratado, não sei se te lembras, na altura disse assim: o Arthur Cabral é aquele elemento que tem que ser, não é a estrela da equipa, mas tem que ser acarinhado, tem que ter a bola perto de si, tem que fazer golos, tem que se sentir útil à equipa. O que é que o Arthur Cabral, desde que chegou ao Benfica, se sentiu? Sentiu no momento inicial que as pessoas não gostavam dele, que era, Certo. chamava-lhe tudo e mais alguma O coisa, até, gordo, picanha, não sei até o quê. teve aquele acontecimento que não podia ter tido, que virou-se aos adeptos na garagem, na altura. Depois Certo. redimiu-se com o apuramento para a Liga dos para a Liga Europa, com aquele golo incrível de calcanhar. Começou aí a tentar se redimir, começou a entrar na equipa, começou a ser titular, a marcar golos, e no momento em que está quatro jogos seguidos a marcar golos, o treinador tira-lhe a confiança toda. E o que é que ele sentiu? Que o treinador não confiava nele. Podes-me dizer assim, ele tem culpas? Tem. Claro que tem no cartório. Todos aqui têm culpas, como eu costumo dizer, ganham, quando ganham, ganhamos todos, quando perdem, perdem todos. Agora, eu acho que ele acaba por ser um bocadinho mais vítima. E vítima porquê? Porque o treinador não confiou nele no momento em que ele estava a marcar, e vítima porque a equipa não criou, e isso é que é muito importante, não criou o futebol para que ele empurrasse a bola para dentro da baliza. Eu costumo dizer que se o Benfica não tivesse a avalanche de futebol que tinha, o Cardoso ou até o Mitroglou ou até outro tipo de avançados, ou até mesmo um Jonas, não fazia tantos golos. Obviamente são de avançados de categoria superior, sem margem para dúvidas, mas um avançado difícil, há muito poucos avançados que queriam golos sozinhos, ok? Tens um Benzema, tens os jogadores desse nível, é muito difícil. São jogadores que, por si só, obviamente precisam da ajuda da equipa, mas por si só vão criando os seus golos. Aqui, o Arthur Cabral precisava muito do apoio da equipa e não o teve. Mas passando à frente da questão do Arthur Cabral, o Pavlidis teria que ser contratado para se enquadrar mais no modelo, no perfil do jogador que o Roger Smith quer para aquela posição. E já lá vamos. Não é Portanto, tanto, é uma mistura entre o Gonçalo. digamos que é um ah, intermédio. É um a gente intermédio. está sempre a ir buscar o Gonçalo, mas pá, é Porque é inevitável, aquele não que é? teve sucesso e porque é aquele que o Roger Smith gosta, no sentido, sempre falou nele. Bom, É um também, jogador a bem da verdade, ele é que tem vindo buscar constantemente. A última verdade. época foi ele Sim, constantemente a falar do porque o Gonçalo Gonçalo. marcou quase 30 golos sem penaltis, porque o Gonçalo corria atrás dos avançados, era o primeiro defesa, ajudava a recuperar bolas, fazia parte do gegenpressing, que é a identidade de Roger Smith. Tudo isso ajudou que o Gonçalo fosse uma das figuras principais. E, portanto, é muito por isso que se fala. Agora, o Pavlidis não é o Gonçalo ipsis verbis, ou seja, não é um Gonçalo Ramos 2.0. Tem algumas características do Gonçalo, não sendo o Gonçalo Ramos, tal Ok, como tem algumas características semelhantes ao Arthur Cabral, tal como tem, para mim, na maior parte, muitas características que tinha o Mitroglou. Ou seja, ok.
não sendo, ele é um avançado mais completo que estes aqui, ou seja, faz mais coisas. Agora, também veio de uma realidade que é preciso entender isso. Mas já lá vamos. Deixa-me só aqui dizer o BI, eu acho que é muito importante Certo. começarmos por aqui. Ele tem 25 anos, ou seja, ele vai entrar agora, se calhar, nos melhores anos da carreira. Normalmente a carreira de um jogador, os melhores anos são dos 25 aos 30 anos, é ali a fase onde explodem mais. Grego, como tu falaste, nasceu em Salónica, internacional grego, já marcou, creio que 6 golos em 30 e Em tal. 38. Pronto, internações, tem 1,86 m, ou seja, o que é que se Alto. fala? Alto. Um avançado robusto, não é muito forte no jogo aéreo, mas já lá vamos, apesar de fazer alguns gols de cabeça, e pesa, creio que, perto de 80 quilos. Ou seja, estamos a falar, não é de um panzer, mas é de um jogador que fisicamente é bom. Ou seja, consegue estar de costas para a baliza, consegue ir ao duelo físico, consegue ser um jogador que tenha uma presença forte na área. E depois a questão, Sérgio, é um bocadinho também o que eu queria falar, era a questão que tu falaste, e eu acho que é muito importante, que é a questão Alemanha. Ou seja, ele, como tu disseste e bem, ele completou a formação de futebolista no Bochum, onde teve alguns anos, e depois teve emprestado ao Borussia Dortmund. Embora aqui nesta fase não fez qualquer jogo na equipa principal. E depois, aos tais, creio que foi 20 anos, mudou-se, lá está para o futebol holandês, agora neerlandês, como é que costuma dizer, e que foi para o Willem II, que é o tal clube que o Tomás estava a falar, onde em 3 temporadas fez cerca de 80 jogos, marcou 30 e tal golos. Ou seja, no Willem II, que é uma equipa de baixo da tabela, Debaixo da tabela. ou Yeah. seja, é muito difícil, apesar de ser um campeonato aberto e tudo mais, não é fácil marcar os golos todos que ele Sim, não fez. tem aquela Não tem tantas predisposição oportunidades. ofensiva. Sim, sim, não tem tantas oportunidades de fazer golo. Mas mesmo, lá está, estes números, a qualidade que ele exibiu neste clube, ele no verão, creio que de 2021, transfere-se para o Alkmaar. E pá, tudo em meio, digamos, 2,5 milhões, que hoje em dia Yeah. eram os trocos. E ele assume a titularidade, referência ofensiva, e se for de analisar os últimos anos de, de AZ Alkmaar, são 3 anos, creio eu, 80 golos marcados. Mas atenção, são números muito bons. E o último ano, então, para mim, e eu que o acompanho já há algum tempo, é um ano onde ele finaliza melhor. Porque ele, por exemplo, tu vais à época de 22-23, onde creio que tem pouco mais de 20 golos, não é? E ele aí falha muito mais oportunidades do que na época seguinte, ok? O Ok. Alkmaar criou mais e ele até marcou menos. Na última época, o Alkmaar foi criando, mas ele finalizou cada vez melhor. E há um pormenor aí importante que é as assistências. Se fores ver, ele tem, creio que 7, 6, 12 ou 13, algo assim, assistências. Ou seja, não é um jogador só de finalizar, é um jogador de tocar. Ok. E começa por aqui, analisar o Pavlidis, isto é muito importante, que é um avançado que Associativo, é isso? isso, sabe sair da área e jogar no campo todo, na largura. Vem aos corredores, tocar, digamos assim. Não é um jogador não é um jogador de finta, mas é um jogador que por vezes até se excede um bocadinho de ir no 1 para 1, Ok. gosta de receber e virar, ok? Mas toca bem com os colegas. 2 toques, Sabes que consegue. eu estava a ver hoje, eu só fazendo aqui um apontamento, Tranquilo. hoje estava a ver aqui até sobre a questão do. Tem a ver com o Euro e pá, e viam alguns lances do Nuno Gomes. Sim, sim, sim. E pá, ele, uma das grandes características do Nuno era, além de ser um bom elo de combinação como segundo avançado, não é? Fazia grandes tabelas, grandes assistências. Ele fazia muito isto, que era saía da área, Sem dúvida. buscava a bola e muitas das vezes arriscava que ele não tinha num para um, não Não, era não, não, nada. não. Mas era E muito até, inteligente. só que é muito inteligente, yeah, e tinha um bom remate de fora. Ele Sim, tinha o essa melhor do questão. Nuno Gomes é mesmo isso que estás a dizer, ou seja, Yeah. é inteligente no espaço, sabia muito bem, não podia dar muitos toques na bola, mas quando dava eram toques inteligentes para um determinado objetivo. E o Nuno Gomes percebia que não era um jogador tecnicamente Virtuoso, formidável, sim, no sim, sim. sentido de vai para cima do avançado, mas lá está, muitas vezes era o Nuno Tabelas, no sentido de Sim, ele sim, tabelava sim. muito bem e com um avançado ao lado. E é uma coisa que o Pavlidis tem, e deixa-me só dizer, ainda bem que pegaste nesse exemplo do Nuno Gomes, que é o Pavlidis.
pode jogar com o avançado ao lado dele. Ou seja, Conversa por isso é que a conversa ia bater aí, porque o Nuno até tem uma cena, tem uma. Aliás, a malta até tem tendência a desvalorizar, mas para quem assistiu na altura, bom, a gente também estava. Era um outro tempo, né? Era outro contexto, mas a gente vivia momentos difíceis. Mas a malta até tende, de alguma forma, até um bocado a gozar com o Brian Dean, por exemplo. não, não, atenção, não era um mau jogador, nem nada Mas disso. O Brian Dean com o Nuno Combinou muito Gomes bem, combinou, fez exatamente. uma grande dupla. O Nuno E, Gomes foi melhor porque o Brandon com o também Brian Dean, estava lá. yeah. E a conversa do Nuno Gomes veio porquê? Exatamente por causa dessa questão dos dois avançados. E, e Estás a outro, ver? e outro avançado que estava a dizer que também jogava muito bem a dois era o Mitroglou. Não deixa do Pavlidis ser um 9, ok? Mas pode ser um 9,5. No quê? Porque não é que. Quando eu chamo ponta de lança, eu costumo distinguir que é ponta de lança é o Cardoso. Apesar de que também poder jogar a dois, mas esse era ele o 9 e o Saviola o 9,5, digamos Yeah. assim. O Pavlidis pode ser o 9, mas em determinados momentos pode ter um avançado. Vamos imaginar o Marcos Leonardo mais da área e ele fugir mais em termos de 9,5. Mas, por exemplo, tu achas que por exemplo, se ele jogar com o Marcos Leonardo, tu achas que é o Marcos a referência e ele É, foge um acho, pouco? acho que sim, acho que Ok. sim. O Marcos, apesar de também saber sair e Sair, tocar, sim. é, sente-se melhor ainda dentro da área. E com um Ok. ponta-lança, com um avançado assim à volta, que saiba tocar, acho que podem combinar, podem até complementar bem em determinados momentos. Acho que não vai ser o princípio do jogo do Roger Smith, se calhar vai ser mais um Coxu atrás de um avançado, ou um jogador de perfil Rafa ou algo semelhante atrás do avançado, atrás do Pavlidis, do que propriamente isso. Mas Porque ele chegou a fazer, ele chegou, desculpa, João, o Pavlidis sim, chegou a jogar como exatamente como segundo avançado em alguns jogos e houve um ou outro também que foi deslocado para a ah, esquerda, sim, da para a esquerda para esquerda. dentro. Mas eu acho que aí está praticamente Não, anulado isso. deve ter sido uma questão de recurso. Só estou Sim, não, certo. Muitas vezes acontece isso. Agora, hoje em dia no futebol, às vezes os avançados estão muito, por exemplo, agora olhando para a nossa seleção, um Diogo Jota que funciona muito bem dentro da área, foge mais para o lado esquerdo, porque é, como tens o lado direito ocupado, o avançado já está lá que é o Ronaldo, e tens um segundo avançado que vem da esquerda para dentro. Às vezes funciona um bocadinho. Olha, o Kasper Tengstedt, por exemplo, no Rosenborg, era um bocadinho também isso. Jogava muitas vezes também da esquerda para dentro. Acontece isso. Agora, o Pavlidis, onde se sente bem, é na área. Mas é muito mais que isso. Ou seja, como te disse, ele baixa muitas vezes para ligar em apoio. Muitas vezes. E gosta mesmo. É que tu vês, ele sente-se bem a fazer isso. Ele não gosta de ficar só à espera da bola. Como vês, capacidade física não lhe falta. Não é, olhando para ele, não é rápido nem lento. É um jogador que tem aquelas diagonais curtas que nos primeiros momentos consegue até ser algo rápido para avançado do portento físico que ele é. E lá está, com essa capacidade, tem uma boa capacidade no duelo. Isto é muito importante de ganhar duelos em choque com defesas. Depois, eh, o primeiro toque dele também ou seja, quando recebe, se consegue perceber onde é que o jogador está livre, onde é que é bom o espaço, a bola entrar, e isto é muito importante, revela inteligência, também que tinha o Nuno Gomes e tal como tinha o Mitroglou. É um jogador, ou seja, gosta de ser a referência, mas também se sente confortável a chegar às alas, ok? Ou seja, ele se sentir que o Benfica está a atacar por uma ala, onde é preciso aqui um apoio para fazer um desequilíbrio de tabelas. Vamos imaginar, por exemplo, o Neres está do lado direito, está a criar, precisa de uma tabela ou de um apoio frontal para depois criar o desequilíbrio das costas, ele consegue dar. E o que é que vai permitir isto que o Pavlidis faz? Que o Benfica faça aquilo que dificilmente, poucas vezes fez na última época, que é rupturas nas costas. Quando ele sai, ele normalmente traz um defesa, obriga o defesa a vir com ele e abre espaço nas costas. E o Benfica tem que ter jogadores que sejam inteligentes a fazer esses movimentos de ruptura. Seja os Coxos desta vida, os Neres, se tiverem os Neres, ou o Di Maria já não é tanto jogador disso, mas até um Frederico Austas, se jogar mais à frente, é um jogador que tem muita inteligência em ocupar o espaço livre. E, portanto, isto é muito importante ter num avançado esta complementariedade com os restantes colegas e perceberem quem é que está do lado de lá. Depois, ao mesmo tempo, Sérgio,
tem capacidade para atacar a profundidade. Como te estava aqui a dizer, eu vi muitos movimentos dele parecidos com o Mitroglou, aquelas diagonais curtas do meio para a direita ou do meio para a esquerda. E porquê que eu falo do meio para a direita ou do meio para a esquerda? Porque ele gosta o Mitroglou era um esquerdino nato. Este jogador eu não digo que é um ambidestro, ele é destro, mas remata muito bem com os pés esquerdos. Ou seja, Ok. é muito difícil de parar, no sentido de a bola vai para o pé direito, ele remata bem com o pé direito, com o pé esquerdo também. Portanto, é um jogador com, não digo dois bons pés, mas um pé é melhor que o outro, mas não é cego, ok? Ou seja, ele naqueles movimentos entre o central e o lateral, que acontece muito, ele é forte. Depois, outro tipo de que o Alkmaar não fazia tanto, mas que fui vendo até na seleção grega. Quando estás apertado, bates a bola. E ele é um jogador que consegue assegurar. Ou seja, consegue guardar a bola. Tem, digamos, algum conforto em segurar a bola. Não é um tecnicista puro, mas consegue aguentar. Ou seja, quando a equipa precisa de respirar, atiras a bola lá e ele segura-te de costas. Lá está, por exemplo, o Artur Cabral, para mim, é mais forte nisso, o jogo de pivô. Mas ele também consegue fazer. Não é um, digamos, não foge a isso, não ataca só a profundidade. Também sabe receber de costas. Lá está, o completo que ele é. Depois, vamos à questão, digamos, como eu costumo dizer, dentro da área, onde o espaço do avançado, do ponta de lança, do golo. Ele é e olhando para uma comparação com o Marcos Leonardo, eu diria que o Marcos Leonardo tem mais faro de golo que ele. Ou seja, o Marcos Leonardo precisa de muito pouco para fazer um golo, Ok. ok? Este tem faro, mas ainda pode melhorar isso. Pode perceber identificação Pô, onde a João, bola. 30 e tal gol. Não, é verdade, eu sei, mas lá está, os valores da Holanda, ou Sim, sim, eu percebo. Mas são 30 um golos bocadinho, em 30 jogos, 30 golos em são brutais. 34 jogos. O Luke de Jong foi o melhor marcador da Eredivisie. Isto não está Percebo em que causa. seja A questão é que ele tem muitas oportunidades lá, ok? Ou seja, a estou probabilidade a de fazer perceber. mais golos acontece. Agora aqui, os defesas defendem melhor, as defesas são mais compactas, ele vai ter menos oportunidades. Portanto, na teoria, a probabilidade dele vai baixar. E ele tem que encontrar aqui um equilíbrio no sentido de ele tem melhorado, e o último ano foi claro nisso, mas num nível superior, num nível maior de dificuldade, onde os espaços são mais curtos, ele pode melhorar essa questão de ganhar a frente aos adversários, sentir onde é que a bola vai cair e lá chegar. Ou seja, pode melhorar isso. O nível de finalização, e isto parece um bocadinho antagónico para os 30 e tal gols que ele tem, mas pode melhorar, ok? Mesmo, por exemplo, a técnica de remate não é fabulosa, apesar de ir lá com os dois pés, e isso é muito importante, mas pode melhorar. São aspectos técnicos que vão ser trabalhados. Lá está, é um jogador de 25 anos, mas não saiu da Holanda a nível profissional. É um mundo ainda curto. Para um nível superior, um nível onde há espaços mais curtos, se fores ver os números dele a nível europeu, são bons, mas já não são da mesma forma. Porquê? Certo? Que é Porque o diferente. nível sobe, o espaço é mais curto e ele não está tão habituado. E ele Mas, vai está, perceber. mas até um atleta que o Roger Schmidt deve conhecer bem e, portanto, também devia estar no radar de Roger Schmidt. Sem dúvida, sim, 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 sim. Sem O dúvida. scout, o scout Benfica já devia ter na equipa sombra, não é? Certo, certo. Mas o Roger Schmidt também já devia ter na equipa sombra dele. Claro, sem dúvida. Não, é um jogador conhecidíssimo. Lá está, eu agora falei, são três épocas com 80 golos, cada um 25, 20 e tal, 30 e tal na última época. Já lá está, no Vilantu, começou a ser reconhecido como um matador, um jogador de finalização, um avançado superior qualidade. Como é que Portanto, eles jogavam? Sabias, João? Se tens alguma ideia, não? quem? O O Willem Tu. Alkmaar? O Alkmaar. O Alkmaar normal, podia jogar às vezes com dois avançados, mas normalmente era com um. Ou seja, ele dava o apoio, chegou a jogar um ou outro jogo com dois, mas normalmente era com um. Ou seja, ele o que acontece muito na Holanda e na Holanda, nos Países Baixos, é que os extremos não estão abertos, mas fazem muitas diagonais de apoio. Ou seja, por exemplo, tu olhas agora para a seleção da Holanda, tens um Xabi Simons, um Gakpo, são jogadores que não são extremos puros, digamos assim, são extremos que normalmente aparecem nas zonas de finalização. E existe muito isso, e como ele baixa muito,
ajuda a que isso aconteça. É complementar, é muito completo. Se a equipa o perceber, ele pode não fazer golos, mas pode ajudar a fazer muitos golos, ok? Ele pode não dar o toque final, e vai dar muitas vezes, acredito eu. Isto tudo tem a ver com a equipa, porque, como te disse, não é um avançado de criar os seus próprios golos. Pá, apesar de ir melhorando esse aspecto, não é isso. O Marcos Leonardo, por exemplo, faz melhor esse papel, e fez isso muito no Santos. O Pavlidis vai ter que ter uma equipa a trabalhar para ele fazer golos. Mas há um aspecto, para mim, Sérgio, que é aquilo que, digamos, lhe o distingue mais do Arthur Cabral, que é tal coisa que as pessoas falam muito, e falou-se muito por causa do Gonçalo Ramos, que é o trabalho sem bola, o trabalho na pressão, lá está, aquilo que muita gente fala, o gegenpressing, reação à perda. E ele aí, para mim, é um intermédio um bocadinho entre o Arthur Cabral e o Gonçalo Ramos, mas mais perto do Gonçalo Ramos. Se fizéssemos aqui uma régua, ele estaria mais perto do Gonçalo Ramos. Sabes que o Arthur, eu acho que ele, lá a correr, ele corria. Mas não é, mas faz por exemplo, faz um sprint, mas depois já não Sim, faz o segundo, percebes? certo, Quer certo. dizer, mas isto são as características físicas dele. Tu não podes pedir, ou por exemplo, Certo, O Cardoso, se tivesse a nossa equipa, nunca iria fazer nunca. isso. Sim, 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 sim. Esquece, não vale a pena. Portanto, por isso é que normalmente se pede jogadores com perfil de acordo com o modelo, com o sistema, com a Mas, por forma exemplo, que o treinador quer jogar. tu estás a dizer que é uma mistura aqui, não é? Mas não deveríamos então ter ido buscar um atleta com as características idênticas ao Gonçalo? Pô, é difícil. Pois, é isso. É Assim, difícil, bem sei, mas, ó mas Sérgio, eu acho que este jogador se enquadra, e eu até, na altura até, creio que até falei com o Picado na altura, por exemplo, o avançado que o Ioannidis, que já não vem para o Sporting, ou que se fala que já não vem, até neste caso podia ser um bocadinho melhor que o Pavlidis, ok? No enquadramento de trabalho sem bola, mas para ok. mim o Pavlidis é muito mais completo. Eu não posso ver só um avançado, não posso olhar só para um avançado, lá está, não pode ser o caso para Tengster, não Não é? pode ser o caso para depois, também Não era é? muito trabalhador, Oh, sim. pronto, trabalha muito. Agora, eu acho que a palavra-chave é inteligente na pressão. E porquê? Porque ele sabe que não tem condições físicas, porque o Gonçalo nisso é um bicho. O trabalho que ele fazia de ir a um central, vir ao outro central, vir ao médio, vir ao outro É central, e depois completamente desgastante, sim. isso é preciso teres um pulmão muito acima da média. E como ele não tem, ele é inteligente, mas ele sabe fazer a pressão. Ou seja, pelo que eu vi dos 4 jogos completos que eu vi, ele tem uma boa reação à perda, ele é forte na pressão. Ou seja, mas é na zona onde ele está. Não lhe peças é para andar a fazer 30 quilómetros, entre aspas, de um lado para o outro. Agora, se tens uma boa zona de pressão para ele cumpre-te bem esse papel, ok? Não é, olha, por exemplo, não é o Gyökeres, ok? Ou seja, pensar no Gyökeres. O Gyökeres é um bocadinho como o Ramos nisso. Faz o papel todo, vai para trás e para a frente. Pá, tem um pulmão, tem uma dimensão física completamente acima da média. Agora, o Pavlidis não é o Arthur Cabral e sabe pressionar, sabe executar, ou lá está, a reação à perda, o gegenpressing, de uma forma bem inteligente. Num, mas para isso também precisa. Porque assim, o Gonçalo Ramos também podia fazer aquilo tudo. Se o resto da equipa, se não houvesse o Auschwitz, o Enzo, o Florentino, todos a fazer a pressão completa, ele podia estar ali, que era um trabalho desgastante e que não dava resultados absolutamente nenhuns. Portanto, É isto do ineficaz, não é? isto teres um avançado que faz esse papel é bom, faz. É o que o treinador pede naquela função, mas o resto da equipa também tem que o ajudar. Portanto, por isso é que eu muitas vezes disse: o Di Maria aqui prejudica isso. Porque tu podes fazer um trabalho todo, mas se há um elemento que falha na pressão, mata-te a pressão, a equipa vai abaixo, Quebra ali o bloco, não é? mentalmente já não tem muitas vezes força de ir outra vez fazer o mesmo na jogada seguinte e desconfia de si próprio e diz: espera aí, como eu tenho este elemento aqui, vou baixar, vou esperar, não vou estar a correr à toa para sair prejudicado a seguir. Ok? E expor o meu meio campo foi o que aconteceu muito ao longo desta época. Portanto, resumindo e concluindo, Sérgio, estamos longe de ter aqui um avançado puro da área, um Cardoso, sei lá, um Mário Jardel, um Bas Dost, um jogador daqueles Pinheiro, aqueles jogadores de finalizar último toque só, tal. Não é nada disso. Tem essa qualidade em determinados momentos, não vive só disso.
é um perfil muito mais completo, dentro e fora da área, e eu acho que, lá está, e no trabalho sem bola, por exemplo, não é um finalizador de cabeça, não é nem perto nem longe do Mário Jardel, mesmo o Gonçalo Ramos eu acho que era melhor, tecnicamente de cabeça, ele faz alguns gols, o Pavlidis, mas tecnicamente também tem outro aspecto que eu acho que deve trabalhar, não é perfeito nisso. Agora, resumindo nisto tudo, o Pavlidis enquadra-se perfeitamente. Não vai ser pelo Pavlidis, para mim, e depois há aqui a questão que é, eu não conheço o jogador, enquanto o Arthur Cabral via algumas coisas, até te disse, o Arthur Cabral, se não tiver a bola muito tempo, se não for um jogador muito acarinhado, vai bater mal da cabeça, vai começar a mandar vir, entre aspas. O Pavlidis, ele está por ser muito fechado, parecer um bocadinho introvertido, um bocadinho à semelhança do Mitroglou, não dá para perceber muito bem isso. O Benfica, eu creio eu, no trabalho que faz de scouting, tem que analisar muito a questão mental. Se o jogador se sente bem, por exemplo, como é que o jogador é com o Marcos Leonardo a titular, a sentar-se no banco, ok? Como é que o jogador é a ser substituído? Como é que o jogador é? Tudo isso é muito importante para perceber, porque na gestão de um plantel, João, tu mas tens acreditas que ele vem para ser titular, para sim, ser titular, não é? certo, mas há uma, lá Até está, depois da mas época pronto, que para sim, todos os efeitos é a época que faz, não é? mas o investimento do Marcos Leonardo não pode ser descurado. Vamos Certo, imaginar que certo, o certo. Marcos Leonardo, numa fase da época, está a marcar gols uns Mas atrás dos também é outros. assim, ó João, mas esta época também vai ser bastante mais longa e bastante mais É, competitiva do que exato. foi a última época. Mas isso vamos ao problema do Roger Smith, né? A gestão do plantel. Perceber os momentos e saber-lhes dar os minutos que eles justificam nesse momento, ok? É o que não aconteceu no Arthur Cabral. Ele estava a justificar a titularidade e ele retira a titularidade sem se perceber muito bem porquê. Eu não quero que aconteça a mesma coisa com o Marcos Leonardo. Se o Marcos Leonardo começar a época muito bem, pá, o Pavlidis tem que esperar. Ou ao contrário, isto aqui eu acho que tem que ser por mérito, ok? Porque eu vejo no Marcos Leonardo características para ser um avançado titular do Benfica. Ok? Agora, tem que ser enquadrado, tem que ser tudo ajustado. Por isso é que, como te disse, ele pode ajudar a resolver alguns dos problemas do Benfica, sim, com isto, com estas características que vamos aqui falando, mas está muito longe de resolver os problemas principais do Benfica. Se o nosso futebol continuar a ser o da última época, o Pavlidis vai chegar ao final da época e não vai chegar, se calhar, aos 20 golos. Vai chegar. E vamos dizer que o Pavlidis não presta? Não. O Pavlidis tem qualidade, o Pavlidis é um avançado Então bom para a dizes, nossa equipe. então dizes que o Arthur Cabral não presta. Não, eu Não, não, não dizes que o Arthur Cabral não presta. nunca digo, tu sabes bem que Sim, eu sou, sim, eu, eu sim. sou daquelas pessoas que Porque eu acho que eu percebo o que é que estás a dizer. o Arthur Estou-me a Cabral, meter eu contigo por sei, causa o da Arthur, questão da equipa. o Arthur Cabral tem qualidade, e se fores ver o rácio, minutos, golos, não é assim tão mau como as pessoas. Agora, muitas vezes, o que é? Não podes pedir a um avançado para entrar a 10 minutos do fim e resolver a maior parte dos jogos. Isso não existe, ok? Yeah. Para se perceber bem, o Kasper Tengstedt foi um avançado, creio, com mais minutos, ou perto disso, na última época. O que é uma coisa. Não faz o mínimo sentido. O Kasper Tengstedt é um excelente, entre aspas, terceiro avançado do Benfica. Ok? O que eu quero dizer com isto? É aquele avançado que, em determinados momentos, com as características que tem, pode nos ajudar. Nunca Taça de pode ser. Portugal, em Sifães e tal. Ou seja, até pode ser num jogo importante, como foi em Braga, mas não pode é ser consistentemente o titular do Benfica, ok? Olha, o Musa é outro exemplo. O Musa, para mim, nunca pode ser um titular do Benfica, apesar de, para mim, ser melhor que o Kasper, principalmente com bola e principalmente na finalização. Mas nunca pode ser um titular do Benfica, pode ser um elemento importante do plantel do Benfica. E um plantel é constituído destas Se coisas. calhar Por isso, O Musa Marcos Leonardo por exemplo, o Pavlidis, tínhamos ali uma boa trupe. por exemplo, não, assim, obviamente há aqui a questão orçamental, eu não sei o tipo Sim, mas o Musa não está nos pronto, patamares, se mas calhar sim, nem do Tankstead, digo mas eu, não sei. sentia-me completamente confortável com isso, que não tenha margem para dúvida. E atenção, eu não me sinto mal colocar-se para terceiro. Atenção, João Nuno, não é colocar-se para ser o terceiro, desde que ele seja terceiro. O problema é que ele não tiver, porque foi muitas vezes o primeiro Sim, sim, e sim. demasiado tempo. Isso não pode ser. Agora, se ele for o terceiro, eu não vejo aqui qualquer problema nisso. Agora, como te disse, Sérgio, laterais, mesmo o meio-campo e a dinâmica coletiva acima disso tudo tem que ser o mais importante. Claro está, perguntas assim, mas é preciso jogadores para isso. Sim, é preciso jogadores para isso e, em princípio, o Benfica vai buscar um lateral direito, vai buscar um lateral esquerdo. Já, o presidente já falou que vem o Barreiro no meio-campo. E vem Veremos só já, o Barreiro veremos já mais entradas ou saídas. Creio que no meio ele também campo.
também deu a entender que podia haver aqui uma venda ou outra. Veremos aqui a questão de até 1 de julho ou não, o que é que poderá acontecer. Agora a questão é, o treinador tem que pegar nesses jogadores todos e criar as dinâmicas coletivas de acordo com aquilo que acredita, a tal identidade, o tal ganho de pressing, para jogar à Benfica, a jogar aquele futebol atraente que fez na primeira época. Ele vai ser capaz disso? Veremos até lá. Agora, por exemplo, só para terminar isto, a questão do Di Maria, o Di Maria, como eu costumo dizer, e para mim é claramente, é um dos 10 melhores jogadores da última, sim, um dos 10 melhores jogadores, ou dos 5 até, da última década de futebol mundial. Está aqui dito, ok? O Di Maria neste momento faz sentido para o Benfica de Roger Schmidt? Não. Se calhar não, né? É um bocadinho por aí. Porque o Di Maria, com aquilo que não pode dar hoje em dia já ao futebol, no sentido de questão física, questão de ir pressionar, a questão que o Roger Smith pede a praticamente todos os jogadores, pode complicar todo o modelo, ok? E depois, a presença do Di Maria dentro de uma equipa de futebol hoje em dia obriga, isto não é, como é que eu vou dizer? Não é dito Não é o Di Maria, é os jogadores desta dimensão, não é? não é dito pelo treinador, olha, passa a bola ao Di Maria. Não, mas eles olham para o Di Maria e dizem assim: este aqui, com a qualidade que tem, vai resolver, toma lá a bolinha. E o que é que acontece? A dimensão coletiva da equipa fica para trás, o individual sobressai e muitas vezes o individual Di Maria resolve um, dois, três jogos, mas não resolve nem cinco, nem seis, nem sete. E depois, como aqui em Portugal, tu precisas de ganhar praticamente todos os jogos para ser campeão, basta um erro, dois erros, três erros, ficas para trás e pode ser a morte do artista, ok? É. É muito importante perceber isto e há aqui muitas indefinições ainda no plantel do Benfica. Espero que o foco esteja em resolver isso o mais rapidamente possível para entrarmos, que seja na pré-época e principalmente nos jogos oficiais, com quase todo o plantel. Acho difícil todo, porque o mercado muitas vezes Sim. dita coisas diferentes, mas quase todo o plantel pronto e com a identidade bem firmada, porque se te lembrares, e há uma coisa que é muito importante isto no Roger Smith, na primeira época nós foi principalmente a partir da entrada do Benzo, nós percebemos logo, porra, isto vai dar, entre Yeah. aspas. A sensação foi esta, isto vai dar, porque as pedrinhas estão todas coladinhas, isto, mais coisa, menos coisa, vai resultar. O que é que nós sentimos na última época? Antes da Supertaça, eu não estou aqui a falar, Não, na porque pré-época logo. Na pré-época já estavam lá aquele os jogo sinais. em Belém, aquele jogo no Certo, certo, Feyenoord, certo. o que é que nós sentimos? Pá, isto não está bem, não está a Falta aqui qualquer funcionar. coisa. Yeah. E o que é certo é que uma foi direitinho e correu tudo bem, né? Em termos de campeonato, faltou algumas coisas, e a outra correu quase tudo mal. E os sinais estavam lá. Portanto, a pré-época serve mesmo para isso, para se houver os sinais, para corrigir os sinais a tempo, não depois, a meio do campeonato, que normalmente isso não vai dar certo. E agora o trabalho é todo o Roger Smith, mas para mim, em termos de contratação, Pablo Iris, perfeitamente enquadrado. Acho que é uma boa contratação do Benfica. Agora, precisa de adaptação, quer a Lisboa, e já sabemos que isto é importante, o clube, a equipa e a equipa perceber o avançado que tem ali. Isto é muito importante. Veremos o que é que irá acontecer. Muito bem, João, para finalizarmos aqui, se tivesses que destacar aqui pontos fortes do Pavlidis. Olha, o facto de ser completo é um ponto muito forte, ou seja, faz de tudo um pouco como um avançado dentro e fora da área, e isto é muito importante. Digamos que não é um 10 em quase nada, mas é um 9 em quase tudo. Isto é importante para perceber quem é o Pavlidis. Depois, destacava-te a capacidade a inteligência de jogo que tem, ou seja, de perceber o que é preciso fazer em cada momento. Muitas vezes ficar mais na área, outras vezes sair mais, tocar mais com os colegas, outras vezes esperar mais o cruzamento. Ele tem isso. E depois a questão da inteligência também, mas sem bola, ou seja, perceber a zona de pressão que tem que ter e ajudar os colegas a recuperar a bola mais rapidamente. Claro que tem que ser com ajuda, sim, mas se calhar destacaria disso. Questões a trabalhar, a questão do jogo de cabeça pode melhorar aí. Um, a questão muitas vezes, lá está, o faro do gol em espaços mais curtos pode melhorar também aí. Acho que é uma coisa que tem dentro dele, mas e a facilidade de remate, no sentido de ele tem os dois pés, mas pode melhorar a técnica de remate, ok? Ou seja, muitas vezes o que é que eu vejo? Eu vi alguns falhanços dele, não por ele não estar lá,
mas porque a técnica de remate não foi a melhor. Muitas vezes a colocação do corpo, muitas vezes perceber que pode tirar a bola do guarda-redes e fecha os olhos e bate contra o guarda-redes, entre aspas. Às vezes ter aquela, o que o Mitroglou tinha, aquela clássica era às vezes, eu dizia assim, aliás, tinha esta ideia que o Mitroglou quer, às vezes a bola vai devagarinho, outras vezes a bola vai, lembras daquele gol em Braga em que ele vai a fitar, tic, 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 Sim, tic, sim, e sim, depois sim. encosta assim. Isso aí às vezes parece quase à sorte, mas não é nada à sorte. O Mitroglou tinha aquilo tudo na cabeça, era de espacinhos, sabia o que estava a fazer e tirava a bola do guarda-redes. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto no avançado. É o guarda-redes está ali, eu vou tirar a bola. Às vezes a bola pode ir ao lado, pode, mas eu prefiro muitas vezes que vá ao lado do que estar contra o guarda-redes. Porquê? Porque estás a tirar a bola do guarda-redes. Indo para o futsal é o que eu mais. Aliás, aprendi isto com o João Rocha, mas no futebol eu acho que é muito, muito importante, que é tirar a bola do guarda-redes, não feches os olhos, abre os olhos e vê onde é que está o espaço livre e mete lá a bolinha. E eu acho que o Pavlidis pode melhorar nesse aspecto. Muito bem, João, de 0 a 10, quanto é que vale esta contratação? Pá, dir-te-ia 8,5 e digo-te porquê. Boa. Não, digo-te 8,5 porque eu acho que se enquadra perfeitamente. Agora, ele só vai chegar a uma nota muito alta, ou mais alta, de um 9 ou um 10, se a equipa o ajudar. Porque eu acho que ele tem tudo para nos ajudar dentro do enquadramento do Campeonato Nacional, Portugal, tudo isso. Acho que num patamar superior vai ter as suas dificuldades, ou seja, em jogos mais difíceis a nível internacional, acho que vai ter aqui alguns problemas, que fazem parte da evolução dele. Lá está, ele não é um jogador já, digamos, Perfeito. feito. Yeah. Acho que ainda pode ter aqui uma margem de evolução, mas pode nos carregar com muitos golos. Assim a equipa o ajuda. Muito bem. Terminamos então assim este pequeníssimo episódio dedicado à nova coqueluche benfiquista, Pavlidis. João, queres deixar... Evangelhos, e vamos evangelizar o Pavlidis. queres deixar aqui um abraço aos teus fãs? Não, agradecer o carinho de sempre. E pronto, aqui é quase como isto não é o arranque da nova época, mas é a primeira contratação oficializada da nova época. Esperemos que surjam mais com critério, com o perfil indicado para o treinador e que o Benfica arranque para uma temporada de conquistas e de sucessos, João, que é muito, muito importante. vamos gravar o vídeo dos desafios para 24-25? Não. Eu acho que vamos gravar esse vídeo, mas não os desafios de Roger Smith. Eu acho que aqui vai ser um bocadinho acima na hierarquia. É os Ui, desafios de Rui Costa. Acho que vai ter que ui. ser. Não, é por todo o contexto envolvente ao clube, e não estou, e falo de dentro e de fora do campo, acho que esta temporada é um desafio gritante à competência ou falta dela do Rui Costa a vários níveis dentro do clube. Muito É um bem. desafio mesmo para ele. João, um grande abraço, meu amigo. Grande Estamos abraço. aí. Malta, terminamos então assim este episódio. O desafio de hoje é que deixem aqui na caixa de comentários também como é que avaliam esta contratação. Já sabem, o João Nuno dá um 8,5, tão mãos largas, o nosso rico fazeres dos povos. E deixem também a vossa opinião sobre este novo atleta para a época 24-25. Já sabem, se gostaram da análise aqui do nosso João, deixem um like no nosso vídeo, que é super importante para nós. Estamos aí na meta dos 20 mil e sem vocês vai ser difícil lá chegar. Um grande abraço a todos, nós vamos nos Grande vendo por abraço. aí com mais vídeos e mais conteúdos. Estamos aí. Viva o Sport Viva o Benfica. Benfica. Um abraço.